Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal. Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, 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 amor. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal. Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, e nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, 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 amor. Junto à natureza, sinto a força do Criador, vento suave no rosto, olhar contemplando o amor, suspiro profundo, bate forte o coração, emoção que contagia, presença de Deus, que alegria, pássaros cantando, hosanas aos céus, emoção que contagia,
Presença de Deus, que alegria. Deus, eu posso sentir sua presença, o teu grande amor. Só tenho a agradecer ao Senhor, meu Deus, o Criador. Deus, eu posso sentir sua presença, o teu grande amor. Só tenho a agradecer ao Senhor, meu Deus, o Criador. Junto à natureza, sinto a força do Criador. Vento suave no rosto, olhar contemplando o amor. Suspiro profundo, bate forte o coração. Emoção que contagia, presença de Deus, que alegria. Pássaros cantando, hosanas aos céus. Emoção que contagia, presença de Deus, que alegria. Deus, eu posso sentir sua presença, o teu grande amor. Só tenho a agradecer ao Senhor, meu Deus, o Criador. Deus, eu posso sentir sua presença, o teu grande amor. Só tenho a agradecer ao Senhor, meu Deus, o Criador. Bom, meu nome é Rosa, eu estou aqui na condução do trabalho. Então, vamos falar sobre a escala de trabalho aqui hoje, né? Como eu falei, o Fernando fazendo a nossa harmonização maravilhosa. A leitura do Evangelho hoje, capítulo 1, item 3, a Ana Maria. A prece inicial hoje é o Luiz Mauro, colega nosso de trabalho, e a explanação hoje fica por conta do nosso amigo Adeclair, que vai falar sobre tua mensagem, né? Vamos prestar muita atenção na mensagem que ele vai trazer para nós aqui hoje. E aí, no final, tem o passe virtual, a fluidificação das águas e o encerramento da nossa colega Dircineia. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos teus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar
no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriar ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não as poderia fazer sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas, e seu próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o único J. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer o privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Que assim seja. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para realizar a nossa reunião pública online da noite de hoje. Vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, pedir à espiritualidade amiga que está sempre ao nosso lado, nos dando sustentação, proteção. Pedir também ao Mestre Jesus que esteja conosco na realização desse trabalho. Que nós possamos, nesse momento, estarmos agradecidos por mais essa oportunidade que nos é dada. Que o palestrante da noite possa estar inspirado para que possa ministrar a sua palavra, a sua palestra, de forma que nós possamos entendê-la com clareza e que nós possamos não apenas absorvê-la, mas colocar em prática tudo aquilo que for falado aqui, a exemplo do que foi falado no Evangelho. Que nós possamos, então, colocar em prática, transformando a nossa vida, modificando os nossos hábitos e processando uma reforma íntima, profunda, em todos os momentos e em todos os dias da nossa vida. E assim, Mestre amado Jesus, mais uma vez agradecidos, nós vos pedimos que permaneça conosco, nos inspirando, nos intuindo e nos indicando sempre os melhores caminhos que possamos seguir. Que assim seja, esteja conosco. Obrigado, mais uma vez. E agora eu vou passar a palavra para o Abiclair. Alegria muito grande estar aqui. Hoje nossa conversa é sobre observação de nós mesmos, observação do próximo. Para que a gente possa começar a falar um pouco melhor sobre isso, nós temos uma observação sobre o Evangelho. O Evangelho, ele não é um livro, não é uma letra morta. O Evangelho, ele é fruto da nossa observação diária, da nossa forma de viver do cotidiano, ali do dia a dia. Jesus não deu como exemplos coisas mirabolosas, fora da rotina
daqueles que o rodeavam. E os seus apóstolos, ao codificarem os ensinamentos do Cristo, né, nos evangelhos, eles se valeram dos exemplos dados por Jesus, que eram extremamente práticos ali do dia a dia. Então, o evangelho acaba se tornando um manual prático de bem viver. Aquele que deseja evitar o sofrimento desnecessário, né, os erros, aqueles erros tolos da vida, né, o melhor caminho é o estudo do evangelho, é a evangelização. É com o evangelho que nós temos um tratamento profilático, preventivo, diante das situações que nós vamos enfrentar na nossa vida, né? E quando Jesus fala para nós não julgarmos, é preciso a gente entender um pouco melhor isso, porque nós vamos falar muito sobre esse ponto hoje. O julgamento que Jesus recrimina, que ele condena, é o julgamento que pressupõe o motivo da ação do outro. É quando nós observamos já com a intenção, atribuindo um motivo para a pessoa ser daquele jeito ou ter agido daquela forma. Tanto que, quando Jesus vem falar no Evangelho depois sobre a indulgência, ele diz que a indulgência é quando nós compreendemos o motivo pela qual a outra pessoa age daquela forma. Ele ainda fala, não é quando a gente dá uma desculpa esfarrapada, não. É quando nós sentimos no âmago do nosso ser o motivo da ação daquele nosso irmão ou daquela nossa irmã. E nós desculpamos, neste ponto, por compreender a razão pela qual aquela criatura agiu daquela forma. Não é que nós vamos aprovar o comportamento, não é isso. Mas nós vamos compreender que é uma limitação daquela pessoa naquele momento, naquele cenário. E olha só, quando Jesus fala que toda a lei e os profetas estão contidos em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, olha só, como a si mesmo. Então, ao conhecermos, ao compreendermos os motivos da nossa ação, como a tia Rose colocou aí no começo sobre a reforma íntima, quando nós nos avaliamos, nós nos conhecemos, nós passamos a compreender o que nos move. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque para que a gente possa chegar no ponto de corrigir a mensagem que nós estamos passando de forma verbal ou não verbal, nós precisamos conhecer o motivo da nossa ação. É preciso parar e refletir um pouco sobre isso. Então, essa parte de que nós observamos é importantíssima, observar o próximo e observar a nós mesmos. Mas não observar recriminando o próximo, observar no estado de neutralidade. E esse estado de neutralidade é importantíssimo que ele seja aplicado a nós também. Porque se eu já me condeno antes de conhecer o meu motivo, eu me fecho para essa razão. A minha própria consciência, o meu inconsciente, se fecha à expressão. Em diversos movimentos terapêuticos, ao fazer a investigação da causa de um comportamento que é pessoa indesejado, nós falamos para a pessoa sempre se questionar sem intenção. O que me move? O que me fez agir assim? O que me faz sentir dessa forma? Evangelho é prática, é observação prática. Nós precisamos fazer essa observação em nós mesmos, mas sem julgamento de presunção de intenção, de recriminar, mas de observação. Observação sem intenção, apenas observação. O que me levou a fazer isso? O que me motivou o meu comportamento? O que me motiva a ficar triste quando alguém age de determinada forma comigo? Ou o que me motiva a ficar irritado quando alguém age de outra determinada forma? É preciso encontrar os valores que estão embutidos, escondidos ali, pois o nosso consciente, acredito que grande parte das pessoas já tenham visto aquele desenho do iceberg, que mostra um pedacinho dele assim para fora, enquanto existe uma grande parte dele que está escondida sob as águas. O nosso inconsciente é uma metáfora, aquela imagem, pois a expressão consciente, aquilo que nós fazemos, pensamos, como agimos no dia a dia, é reflexo do que trazemos no inconsciente. E o nosso inconsciente só se abre na ausência da intenção. Então, para que você possa se conhecer e tentar compreender um pouco o próximo e desenvolver a empatia, é importante evitar o julgamento nesse sentido de presunção de intenção. Lembrem-se sempre, questionem-se e questione ao outro sem a intenção, sem recriminação, sem determinar no seu íntimo o motivo da ação, do pensamento, da emoção daquela pessoa. Isso abre as portas para o entendimento, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre isso. A nossa comunicação, ela é 95% não verbal. Muito daquilo que nós dizemos, não dizemos com as palavras. Olha,
Lembra da observação sem intenção? Nós praticamos o tempo todo. Quando alguém chega em um ambiente, uma pessoa adentra um ambiente no qual nós estamos, ou quando nós adentramos um ambiente, é comum que algumas pessoas nos observem. E naquele momento elas já estão fazendo a avaliação. E olha, a diferença de julgamento para avaliação. O que me motiva a dizer isso? Elas nos observam. Será que eu estou aparentando irritação, impaciência? Ou será que eu pareço ser uma pessoa harmônica, uma pessoa que passa autoridade, que tem uma postura condizente com o momento, com o ambiente no qual eu estou? Entende? Isso reflete em a pessoa se sentir segura. Imagine, nós estamos num ambiente, chega alguém demonstrando grande irritação, falando alto, empurrando as cadeiras, querendo empurrar as pessoas. Nós nos sentiremos desconfortáveis, ameaçados, faremos, nossa, eu estou em perigo. Então, nós fazemos esse trabalho o tempo todo. Nós passamos uma mensagem silenciosa. Quando nós chegamos num ambiente hospitalar, por exemplo, o que nós dizemos? Silêncio, movimentos suaves, não trazer impacto às coisas, sair jogando as coisas, provocando barulho, né? Ou se exacerbando, pois a nossa energia, a nossa manifestação naquele ambiente é como uma pedra que nós jogamos nas águas de um lago. Ela reverbera em todos que estão à nossa volta. Então, nas relações, nós emitimos ondas de pensamento e de energia que impactam as pessoas à nossa volta. E ao tomarmos consciência disso, nós começamos exercendo a empatia de se colocar no lugar do outro, e há um grande debate sobre a questão de sermos efetivamente capazes de nos colocar no lugar do outro. Há muitas pessoas que dizem que isso não é possível, mas o que nós dizemos aqui é que nós busquemos compreender a percepção do outro. Como eu dei um exemplo, olha, se a gente chega num ambiente irritado e alguém que está ali reage a nós e expressa medo, desconforto, sabe? Quando nós nos colocamos no lugar dessa pessoa, ou seja, nós passamos a refletir um pouco sobre o que motivou a ação dela, nós nos tornamos mais hábeis em nos relacionar com essa pessoa, em ter empatia e compreendê-la. Entende? Quando nós percebemos que as nossas ações, as nossas manifestações. Por que eu digo manifestações? Porque nós não estamos falando apenas de comportamentos sensoriais que podem ser vistos, filmados ou fotografados. Quando nós falamos dentro da doutrina espírita, nós falamos sobre a sutileza do pensamento, das energias, das vibrações. Então, quando alguém irritado chega num ambiente, não se trata meramente de falta de postura, de falta de educação, como nós costumamos dizer, mas se trata do efeito das vibrações e das emanações mentais daquela pessoa na atmosfera. Em diversos livros, né, do Chico Xavier, principalmente no que se tange ao trabalho mediúnico, né, as reuniões espirituais, é importantíssimo a postura de harmonia, de silêncio, tanto que muitas vezes nós chegamos nas casas espíritas, tem uma plaquinha escrito: o silêncio é uma prece. O silêncio é a permissão de cada um de nós para que a harmonia se instale naquele ambiente. Entendem? E quando nós não cedemos a isso, nós geramos essa perturbação. Então, a nossa perspectiva aqui não é meramente espiritual, moral, ela é uma percepção integral da nossa presença no ambiente, do que move a nossa presença. Então, quando nós expressamos a nossa opinião, a nossa posição diante de alguma ideia, não só aquilo que defendemos, a ideia que defendemos fala sobre nós, mas a nossa postura ao expressar, o respeito que nós dedicamos a quem pensa ou age diferente. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier como ele conseguia se relacionar tão bem com todas as pessoas. Ele respondeu: é simples. Eu permito que cada um seja como deseja ser, que eu sou como eu acredito que eu devo ser. Ou seja, ele não tinha intenção de determinar a forma de ser da outra pessoa. Ele compreendia, ele já tinha atingido um nível de consciência que lhe permitia compreender que aquela era a forma de expressão e manifestação da pessoa. E um outro ponto muito importante que nos traz a Joana de Ângeles,
E isso tem até no filme do Divaldo Pereira Franco, Semeador de Estrelas. A Joana vira para ele e fala assim: olha, Divaldo, o mundo tal qual você percebe à sua volta não é o mundo real para todos. É como as coisas foram postas à sua volta para que você pudesse aprender e evoluir. Olha para você ver o que ela nos traz, ou seja, o mundo que existe à sua volta é o seu mundo, o mundo que você precisa para aprender e evoluir. Então, ele traz para nós os desafios que nos farão desenvolver as nossas virtudes, as nossas aptidões espirituais. Então, quando nós estamos diante de uma situação, de uma pessoa, que nós observamos outro, ou que nós nos observamos sobre como nós agimos em determinado contexto, nós podemos ter uma percepção do nosso nível moral, da nossa consciência, da nossa ética, do respeito que nós temos para com o nosso semelhante e para conosco. E assim podemos compreender um pouco melhor, perceber o nosso progresso espiritual. Se eu não consigo compreender e tolerar o próximo, eu também provavelmente não compreendo a mim mesmo. Não tolero os meus próprios erros. Agora, provavelmente algumas pessoas podem estar perguntando: olha, Declair, mas como eu vou diferenciar entre a leniência e a intolerância? Que são dois extremos. Quando nós, eu sou assim mesmo. Sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim? Pois é, essa é a leniência. Não vou mudar não, assim tá bom, eu sou assim. Você casou comigo assim, você me conheceu assim, então eu sou assim. E você se acomoda em cima das suas imperfeições. E aí cada um que faça a sua própria avaliação, se está indo num caminho bom, qual o nível de progresso moral e espiritual que você está demonstrando quando você age assim. Você está tendo empatia, está se colocando no lugar do outro, está sendo severo o suficiente consigo mesmo? Porque o próprio Evangelho nos traz que com a mesma medida que nós medimos o outro, nós nos medimos. E esse inverso é verdade, por isso que Jesus ama o próximo como a si mesmo. Porque primeiro, eu preciso ser capaz de dar a mim aquilo que eu pretendo dar ao outro. Sabe, quando a gente está diante de uma pessoa que tem um comportamento que nos desagrada, eu sei que aquilo nos fere, e nós vamos falar assim: poxa, mas essa pessoa podia ter tido um pouco mais de empatia, ter compreendido os meus motivos. Agora, quando a gente entende isso, a gente para e pensa: quanta empatia e compreensão falta da parte dessa pessoa para com ela mesma? O quanto ela exige de si mesmo algo que ela não é capaz de dar a ela mesma e nem ao semelhante. E que vida que leva ao adoecimento que é esse? Se eu exijo de mim não uma caminhada firme, consistente em direção ao progresso espiritual, uma caminhada ascendente, num ritmo que me seja possível. Este é o caminho ideal. Procurar caminhar em ritmo constante, trabalhando dioturnamente na elaboração das nossas imperfeições, convertendo, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, a lei de amor, convertendo instintos em sensações e sensações em sentimentos. É um progresso. Então, nós não recriminamos, condenamos os nossos instintos ou as sensações que nos movem. Nós trabalhamos eles para que eles se transformem em sentimentos superiores. Entendem? Então, é olhar a imperfeição e dizer: eu ainda ajo assim, mas eu vou conseguir, eu vou continuar trabalhando para transformar este sentimento ou converter essa imperfeição, esse vício numa virtude. Pois todo comportamento do ser humano, ele tem uma intenção positiva por trás. Pode ser positiva só para si mesmo? Pode, e isso demonstra praticamente o egoísmo. Agora, quando nós vamos elevando e ampliando a nossa consciência, nós passamos a buscar não apenas o que é bom para nós, mas aquilo que converge para o bem comum. Nós passamos a avaliar o impacto de cada escolha, de cada manifestação em mim e naqueles que me rodeiam. E este é o caminho para a ampliação da percepção, da compreensão, da fraternidade. O que levou Jesus a dizer que onde houvesse dois ou mais, ali ele estaria? Pois onde há dois, há espaço para a fraternidade, que é uma das maiores leis universais. Você só pode amar o outro se tiver o outro de alguma forma próximo de você. Então, por isso, esse exercício começa na presença de alguém. Então, nós temos diversas formas de perceber aquilo que nós trazemos no nosso íntimo. É preciso se conhecer, sentir
o motivo de cada ação, de cada sentimento, de cada sensação que nós temos. Quando nós compreendemos, por exemplo, a irritação, a raiva, ela fala sobre o desrespeito. Você fala assim, olha, então uma pessoa que tem muita raiva, frequentemente ela está se sentindo desrespeitada. Bom, eu não gosto de me sentir desrespeitado. Acredito que ninguém goste. Então, quando eu consigo compreender que por trás daquela intolerância, por trás daquela irritação, está às vezes um desrespeito, eu ganho profundidade nos meus relacionamentos. Aí eu começo a conviver com o outro, sentindo e num nível de conexão mais profunda com essa pessoa. Eu começo a entender um pouco, de forma superficial, o motivo pelo qual aquela pessoa está se manifestando daquela forma. E isso traz para nós este conhecimento integral. Nós saímos da superficialidade da vida e começamos a entrar naquela parte de baixo do iceberg, das relações. Nós começamos a observar e não ver apenas aquela manifestação exterior, apenas aquela pessoa que chegou. Às vezes nós estamos num ambiente e chega uma pessoa com uma roupa muito imprópria para aquele local. E aí nós instantaneamente, nós já vamos emitir o nosso pensamento, o nosso julgamento. Mas, poxa, essa pessoa não devia estar vestida assim. Este é o julgamento que Jesus pediu para que nós evitássemos. Agora, o nosso comportamento é o quê? O que será que busca essa pessoa? Vamos imaginar uma moça ou um rapaz que chega com roupas num ambiente lá no centro, na reunião pública, com uma roupa muito decotada ou muito justa, exibindo o corpo, os músculos, né, os dotes físicos. O que essa pessoa busca com isso? Porque quando a gente julga, a gente fala assim, mas essa pessoa tá com a roupa assim, isso não pode, devia ser proibido, tinha que ser preso, condenada, né? Esse é o julgamento. Agora, nós observamos e falamos assim, nossa, mas o que será que move essa pessoa estar vestida assim? Porque olha só para você ver, imagina que nós estamos na reunião pública e chega uma moça ou um rapaz com uma roupa dessa. Aí se a gente vai julgar, nossa, mas essa pessoa não tem vergonha de estar com uma roupa dessa aqui, meu Deus. Aí de repente a gente vai conversar com a pessoa, nossa, sabe, eu estava trabalhando agora, eu sou professor de academia, e eu não estava sentindo bom, sabe, teve uma aluna que teve lá agora, e ela estava muito angustiada, com a depressão muito forte, e depois que ela foi embora eu me senti tão ruim, que eu não consegui nem em casa trocar de roupa, sabe, eu sei que essa roupa nem é a melhor roupa que eu tá aqui, mas eu estava sentindo tão mal, estava precisando tanto de um socorro espiritual, que eu saí correndo do serviço e vim para cá. Muda a percepção, não muda? De a gente olhar uma pessoa que estava se vestida de forma imprópria, julgá-la, condená-la porque ela está vestida daquele jeito, e quando nós falamos assim, o que será que essa pessoa está vestida assim? O que motivou? E aí nós vamos conversar, vamos perceber, e nós descobrimos que essa pessoa não estava bem, estava precisando de um socorro urgente, e não teve tempo de ir em casa trocar de roupa. A gente fica com vergonha, não fica? Quando a gente fez aquele primeiro pensamento, a gente fica, né? É sobre isso. Isso fala sobre nós, sobre a nossa mensagem invisível. Fala sobre a nossa evolução espiritual, sobre a nossa evolução moral. Percebe? Isso fala sobre nós. Então, para que a gente possa superar isso, nós precisamos de pelo menos esses 4 pilares, que é a preparação emocional. O autocontrole, que vem do autoconhecimento, é a gente conseguir pisar no freio da linguinha e, às vezes, até do pensamento. E falar assim, peraí, antes de julgar essa pessoa, de presumir o motivo dela estar agindo, falando, se vestindo, se manifestando assim, eu vou buscar compreender um pouco melhor ela. Será o que a motivou? Por que ela é tão agressiva? Por que ela é tão irritadiça? Por que ela é tão triste? Por que ela é tão avarenta? Por que ela é tão mentirosa? O que leva essa pessoa a mentir? O que leva essa pessoa a ser tão ávida? Porque às vezes a gente vê uma pessoa que é ávida, né, que é ávida por bens materiais, a gente pode pensar, nossa, mas que pessoa horrorosa, meu Deus, essa pessoa nem compra roupa para vestir, anda parecendo uma mendiga, parecendo um mendigo na rua e tem 1 milhão no banco. Aí a gente fala assim, avaliação sem intenção, busca conhecer sinceramente, fala assim, nossa, o que será que motiva essa pessoa a agir? Porque, gente, reflete, se Deus fez todo mundo simples e ignorante, fez todo mundo igual, e aquela pessoa está agindo daquela forma, ela tem um motivo. Ela tem motivos. Ela já fez escolhas, passou por experiências que fizeram com que ela se manifeste daquele jeito. Então, o mínimo que a gente tem que ter é respeito pela manifestação do outro.
Aí, de repente, a gente descobre, não, deixa eu te contar, aquela pessoa ali, ela foi abandonada pelos pais, viveu na rua toda a sua vida, quando chegou na idade, tá, essa pessoa começou a empreender, decidiu que não passaria mais fome, hoje essa pessoa tem uma empresa aí com 500 funcionários, ela é assim, mas ela busca levar o progresso, ela paga bolsa para os funcionários ou não, ela é uma pessoa abra, mas ela tem 500 famílias que sobrevivem do resultado do trabalho dela. Essa pessoa já viveu em situação de rua um dia. A gente começa a ter empatia, fala assim, ah, entendi. Então ela já passou uma vida difícil. Todos já passamos uma vida difícil. Tia Rose, meu tempo já tá acabando, não tá? Tem 2 minutinhos? Quanto eu tenho aí? Oi, a declare 6 minutos. Oh, então nós também de tempo ainda, gente, que maravilha. Então, como nós treinamos essa reação? Gente, por quê? Nós precisamos entender que a vida é treinamento. Olha, existem distúrbios psicológicos que nos fazem alucinar agressões, alucinar rejeição. Nós temos diversos traumas que são reminiscentes de outras vidas, ou dessa mesma, através de gestação, nascimento, primeira infância, adolescência, tudo, que nos fazem manifestar prioritariamente de uma determinada forma. Então, tem pessoa que sempre alucina, ela imagina que vai ser rejeitada quando ela chegar num lugar. Por exemplo, quando a gente tem uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, quando a gente vai investigar isso, na observação sem intenção, na escutativa, a gente fala assim, olha, mas o que você imagina? Primeiro eu não vou julgar, você não pode sentir assim, você não pode ter dificuldade de falar em público. Pode, ela tem todo o direito de ser do jeito que ela é, e eu tenho todo o direito de ser do jeito que eu sou. Todo mundo tem o direito. E tem a responsabilidade também. Porque você tem a responsabilidade, que é sobre o resultado da sua ação. Pois bem, você vira e fala assim, mas me conta, que motiva? O que você acha que pode acontecer? Ah, eu imagino que as pessoas vão ficar rindo de mim, vão ficar apontando o dedo. Isso é um processo de alucinação. A pessoa fica imaginando isso. Quantas vezes a gente está no trânsito ali, toma uma fechada, e a gente fica minutos brigando mentalmente com aquela pessoa, imaginando o que você ia falar, o que você ia fazer. Ah, se eu pudesse, eu passava com o meu carro em cima. Não é, gente? Não fala bem assim, às vezes? Fica irritado, xinga a mãe, os primos, parentes, tudo daquela pessoa. Não é? Agora, se a gente parar para pensar sobre o motivo daquela pessoa agir daquele jeito, é diferente. Então, a gente vai refletir, entender sobre aquilo. Quando a gente tem essa ideia, a gente fala assim, ok, então, se eu vou chegar atrasado no meu trabalho hoje, e eu sei que o meu chefe, ele é muito rigoroso com o horário, ao invés de dizer que o meu chefe é chato, eu vou falar assim, o meu chefe é muito rigoroso com o horário. Aí quando a gente fala dessa forma, a sua mente já abre para entender novos motivos. O dono da empresa deve cobrar isso dele também, né? Imagina isso também. Imagina se eu chegasse numa empresa, passando lá correndo, antes de entrar, no meu serviço, aquela pessoa atrasasse por irresponsabilidade, eu ia ficar chateado de ter deslocado ali 1, 2, 5, 10 quilômetros para passar naquela empresa e eu não consegui resolver o meu problema. E o gestor daquela empresa, ele é responsável por garantir que aquilo que deve ser feito, seja feito. Não, então eu até entendo. Mas então o que eu vou falar? Ao invés de eu ficar alucinando, porque eu vou mandar meu chefe ir às favas, eu vou falar para ele me dar as contas, que eu não aguento mais. Eu vou começar a treinar mentalmente, ouvi-lo e dizer para ele aquilo que eu acho que eu devo dizer. Porque às vezes a pessoa não tem o treinamento que você tem, a escuta empática, vai falar assim, não, peraí, mas você é uma fulano, isso é hora. Aí você não vai ceder, né? Lembra do pé no freio? Você não vai ceder ao impulso. Isso fala sobre você. Você vai esperar a pessoa falar, se for o momento, se não depois você fala. Aí você chega e fala assim, olha, então, sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, eu não consegui evitar. Mas fica tranquilo que eu vou procurar não repetir isso. Pronto. Tudo que a pessoa quer escutar, ela quer escutar que você vai se esforçar para não repetir aquele erro. Gente, a diferença do perdão recomendado por Jesus para Pedro, quando ele falou assim, perdoa indefinidamente, é justamente isso. Você não está falando para perdoar alguém que tenha a deliberação de te prejudicar. Dessa pessoa você deve se afastar, não seja tolo, não seja tola. Você não tem que ficar lá perto de quem está te maltratando. Não, você se afasta. Agora, Jesus fala sobre o perdão quando não há intenção do erro. Porque nós podemos errar de forma ignorante, por não saber como agir. E é assim que a maioria das pessoas erra. E existem aquelas que agem deliberadamente. Elas sabem que vão prejudicar alguém, sabem que aquilo é nocivo e agem daquela mesma forma, porque elas querem um bom para ela não está preocupada com o bom com o outro. E essa pessoa não recebe o mesmo tratamento de quem erra sem intenção frente à justiça divina. Quando Jesus falou para dar outra face para o inimigo, não era para você abraçar ele como você abraça o irmão. É para você não revidar o mal que ele te fez. Mas você tem o direito de se afastar. Isso é instinto de preservação. Do corpo, do psicológico, do espírito.
É você olhar, eu, por exemplo, já teve situações de eu me afastar de uma pessoa e falar assim, olha, eu sinto muito, mas eu não consigo ficar tão próximo de você. Ah, mas por quê? Eu falei assim, então, a forma como você se manifesta me agride muito. Eu me sinto agredido quando você age dessa forma. E eu gosto muito de você, então é melhor que a gente esteja um pouco mais distante até que eu lide melhor com isso. E eu tenho amizade com a pessoa até hoje, só não sou tão próximo. Por quê? Machuca. E se eu percebo que não dá, não dá. A gente tem o direito. E tem o dever de se esforçar para agir de forma diferente. Então, busque se avaliar. Então, faça o enfrentamento, faça a antecipação cognitiva, praticando exercícios, ou seja, visualizando você agindo de forma diferente. O comportamento, ele muda em razão do hábito. Se você está sempre imaginando que você vai fazer tal coisa, você vai fazer daquele jeito. Agora, se você começa em algum ponto, através da evangelização, do conhecimento da psicologia, do subconsciente, você começa a falar, espera, mas eu não quero agir dessa forma. Quando meu filho falar assim comigo, minha esposa falar assim comigo, meu chefe falar assim comigo, quando acontecer tal coisa no trânsito, eu não quero agir assim mais. Como que você quer agir? Eu falei, bom, eu quero agir de determinada forma. Então, feche seus olhos um pouquinho. Isso, imagina a situação acontecendo. Isso, imagina que você não deixa aquilo entrar dentro de você, você mantém aquilo fora de você. Você não toma aquilo para si, pois aquilo fala sobre a outra pessoa. Só passará a falar sobre você se você tomar para si. Então, você olha a pessoa se manifestando daquela forma, agindo daquela forma, é como se tivesse uma barreira que mantesse ela uma distância segura, confortável para você. E você olha e diz, tudo bem, ela tem o direito de agir assim, e eu tenho o direito de não tomar para mim essa ação, pois isso não fala sobre mim, fala sobre o outro. Então, faça os exercícios, faça esse enfrentamento consciente, pois esse é o caminho para você fazer a superação. É assim que a gente vai conseguindo modificar o nosso jeito de ser. Você compreendendo a razão, já para o nosso encerramento, compreendendo a razão que te move a agir daquela forma, julgamento não, observação sem intenção de si mesmo e do próximo, lembra? Julgamento não, observação sem intenção, de conhecimento, entre um estado de abertura, de curiosidade. O que é que move tal pessoa? O que me move a agir assim? Quando você entender, então o que eu quero garantir é respeito, então que forma que eu posso fazer isso sem ser agressivo? Olha, eu posso dizer para a pessoa com naturalidade, então, sabe, eu não gosto quando você fala assim comigo. Eu me sinto tão desconfortável, eu não gosto. Eu posso te pedir que não faça isso mais? Que não fale assim comigo mais? Se a pessoa disser, não, não tem jeito, eu vou só assim mesmo, tudo bem, então eu vou optar por ficar um pouco mais distante de você, continuo gostando de você, mas eu preciso desse espaço. Então tudo bem. Não teve briga, teve uma colocação de limites, de barreiras que são saudáveis para você e que vão preservar a intenção do outro. Conhecendo a intenção, o que você vai fazer? Você vai buscar conhecer. Buscou conhecer, você se torna capaz de compreender. Compreendendo, você se torna capaz de agir diferente. E tudo isso é exercício, pessoal. Tudo isso fala sobre nós. E a evangelização, o evangelho, o conhecimento da psicologia, ele nos permite descer na toca do coelho e compreender o amaranhado que está dentro de nós. E dentro daqueles que nos rodeiam. Tá bom? Gente, muito obrigado, essa é a mensagem, parabéns a todos por estarem aqui buscando o conhecimento, venham comer o pão da vida com a gente, é para isso que nós estamos aqui, tá bom? Agradecemos a Declair. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me canto. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar, me canto. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Nesse instante de profunda harmonia, elevemos os nossos corações e pensamentos a Ti, Mestre, agradecidos pelos ensinamentos do Evangelho da noite de hoje, pelo consolo que renovou nossas esperanças, pela luz que esclareceu nossas mentes, e a luz que nos iluminou durante
linda explanação da noite de hoje. E agora, Jesus, pedimos a vós e aos benfeitores espirituais que atuam como jardineiros do bem, que possam fazer uma grande limpeza em cada um de nós, retirando tudo que estiver nos incomodando nesse instante. Que os emissários de luz possam derramar sobre nós energias restauradoras, revigorantes, que através desse passe pedimos que as vibrações de cura penetrem nossas células, harmonizando nossos corpos espirituais e físicos, e que todas as dores se abrandem, as angústias se dissipem, e que cada um irmão e irmã receba aqui o toque revigorante da tua misericórdia e o bálsamo necessário para as lutas para as lutas da sua vida diária. E agora pedimos a ti, Senhor, e a espiritualidade amiga, que possa aqui depositar em nossas águas o remédio específico para a cura de todos os males e da necessidade de cada um, que ao bebermos dela possamos absorver as vitaminas para a alma, o equilíbrio necessário para a saúde, a paz e a harmonia que necessitamos. E agradecemos a ti, Mestre, por teu amparo, a tua proteção e a tua luz sobre nós, e que a tua harmonia e a tua paz, o teu amor, a tua luz nos acompanhe sempre, em todos os instantes de nossa vida, e fique sempre conosco, nos abençoando, iluminando e protegendo, hoje e sempre, que assim seja.